E o programa Cláudio Hora Entrevista, uma vez mais aqui nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, gravando entrevistas para todos vocês aí e trazendo muitas novidades. E para tanto a gente trouxe hoje um convidado muito especial. Você já pensou numa coisa? Que os países se armam balisticamente para quê? Para promover e para manter a paz. Isso acontece com as pessoas também. As pessoas aprendem a se defender e aprendem a lutar para evitar entrar numa briga. Para tanto, nós trouxemos aqui o campeão mundial de Karatê-Do, que é uma modalidade de Karatê, o Akira Saito. Akira, prazer em tê-lo aqui conosco no programa. O prazer é meu. Realmente, é um prazer e um orgulho nosso ter aqui o campeão mundial de Karatê-Do. Muito obrigado por isso. Você quando ganhou esse título de campeão mundial, onde foi? Aqui no Brasil ou no Japão? Não, na verdade esse campeonato foi realizado na Índia. Na Índia? Porque é um campeonato mundial que é realizado a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos ele tem no campeonato mundial há uma reunião entre os líderes dos países e é decidido em qual país vai ser realizado o próximo. Então, em 2013 foi quando a gente conquistou o campeonato mundial. No caso, foi uma categoria de Bunkai, que é uma categoria que é disputada em duplas. Então, eu e o meu irmão, né, que a gente é conhecido como Saito Brothers, né, então a gente foi campeão mundial em 2013 na Índia, na cidade de Mumbai. Ficou muito tempo lá disputando? Geralmente quando a gente vai para o campeonato fora, assim, é em torno de 10 dias, né, que a gente fica. Quantos concorrentes tinham nesse campeonato? São duplas de praticamente todos os países filiados, né, há uma pré-seletiva, né, a nível de continente. Tinha representante do Japão, tinha representante da África do Sul, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, da própria Índia, Irã. Então, tinha praticamente todo. Porque nessa categoria só é possível uma dupla por país, né? Então, eles têm que fazer a sua pré-seletiva e mandar para o Campeonato Mundial a melhor dupla do país para disputar. Foi um orgulho você trazer. Você trouxe esse título para o Brasil ou você disputou enquanto japonês do Japão? Na verdade, para esse campeonato, especificamente, a gente foi representando o Brasil, né? Apesar de a gente ter um relacionamento muito, muito grande com o Japão. Sim, claro. O primeiro campeonato mundial eu estava no Japão, então eu disputei pelo Japão. Mas nesse campeonato de 2013 a gente estava disputando pelo Brasil. A gente tinha disputado um campeonato no Mundial anterior, em 2009, que foi na África do Sul. Nesse campeonato da África do Sul, a gente ficou em terceiro lugar, foi a primeira medalha que o Brasil havia conquistado no campeonato mundial. E aí em 2013 a gente conseguiu ir para o campeonato e melhorar um pouco o ranking. De terceiro a gente foi campeão. Agora, no Canadá, em final de setembro, começo de outubro, acontece o campeonato mundial, né, que esse ano, e nós estamos indo em busca do bicampeonato, né, que é um título que a gente está tentando para trazer, além de ser um título para o Brasil, é um título inédito no mundo, porque nenhuma outra dupla conseguiu ser bicampeã, né, então a gente vai tentar. Quer dizer que o Saito Brothers vai estar no Canadá agora em setembro? Vamos estar no Canadá em setembro, se Deus quiser. E você tem ideia de quantos concorrentes terão? Ainda não tenho um número, mas como o Canadá fez uma promoção grande, né, para levar esse campeonato para lá, até a própria data é um período onde é propício para os turistas, né, não é muito frio. Então eu acredito que vai ter uma adesão muito grande, né, a nível de mundial. Acredito que deva ter lá em torno de 50, 60 países disputando. Então vai ser bastante disputado isso. Com certeza. O campeonato mundial sempre é muito disputado e a gente fica muito feliz de poder representar, né, o nosso país num campeonato tão grande. A gente ouve falar muito de Karatê. Qual a diferença que tem do Karatê-Do com o Kyokushin ou outros? Na verdade, o Karatê ele é uma arte marcial que surgiu em Okinawa, né, que era uma forma da população poder se defender de forma não armada, né? E isso foi sendo disseminado, né? Aí depois o Japão, né, invadiu a ilha de Okinawa e essa arte marcial ela acabou sendo
incorporada ao Japão, e do Japão ele, né, passou a ser uma modalidade praticada no mundo inteiro. Em função de ser uma coisa que foi disseminada em locais diferentes, em famílias diferentes, então ele acabou tendo estilos diferentes, né? Então, no passado tinha os campeonatos, por exemplo, eles tinham várias regras diferentes, então cada estilo, cada modalidade tinha uma forma de organizar o seu próprio campeonato. Então, a nível de esporte, isso não ficava muito viável, né? Então, até hoje ainda existem algumas diferenças, mas a nível tradicional, vamos supor, cada estilo tradicionalmente ainda mantém as suas tradições e mantém lá a sua forma de treinamento, que é diferente uns dos outros. Mas a nível de competição, hoje, por ter se tornado olímpico, né, no ano passado, a Federação Mundial conseguiu fazer uma regra única, né? Então, em Tóquio 2020, por exemplo, que vai ser a estreia do Karatê na Olimpíada, vai estar sendo disputado sobre uma única regra, né? Então, é uma regra que ainda ela está já muito bem embasada, porém pode sofrer ainda algumas alterações a nível de perspectiva de televisão, às vezes alguma coisa que fique mais fácil para o público leigo entender. Então, algumas coisas ainda podem ser alteradas dentro do regulamento. Qual o seu estágio dentro do Karatê-Do? Eu atualmente estou no 5º Dan, né, que é o 5º grau, faixa preta 5º grau. Em 2012 eu obtive da matriz do Japão o reconhecimento para ter o título de Renshi Shihan, né, que ele não está agregado exclusivamente à graduação, né? A pessoa pode ser 5º Dan, 6º Dan, 7º Dan, enfim, e não possuir o título, né? O título é uma coisa que a matriz do Japão ela estuda alguns instrutores, alguns professores, e de acordo com o seu desenvolvimento, não só dentro da prática, da técnica, o seu desenvolvimento do karatê para a sociedade, enfim, para um bem geral, são concedidos esses títulos, né? Então, esse ano também no Mundial, após o Mundial, existe também os exames de graduação. Então eu pretendo, né, ir para o Mundial, participar do Mundial, mas também pretendo, após o Mundial, prestar o exame para 6º Dan. Você vai até que Dan? Atualmente, para exame, é até o 8º Dan, né? No passado, o Karatê ele tinha a sua graduação até o 10º Dan, né, que eram os grandes mestres, mas em decorrência do falecimento desses mestres, e como esses mestres iam falecendo, tinha a impossibilidade de poder graduar os outros que estavam vindo. Então, atualmente, essa graduação vai até 8º Dan de exame, e para alguns mestres é concedido de forma que a matriz se reúne todos os seus conselheiros, e aí para alguns mestres é concedido o 9º Dan. Mas na grande maioria das vezes vai até o 8º Dan. Bom, já é difícil chegar à faixa preta. Agora no 5º Dan, como o Akira, é dificílimo. Você é briguento, Akira? Vamos dizer assim que o que leva, geralmente não é uma regra, mas o que leva a gente a procurar o karatê é em função da gente ser um pouco briguento. E a arte marcial é exatamente isso que é o benefício, né? Porque ela consegue transformar seres que inicialmente eram briguentos em pessoas pacíficas. Mais contidas. Porque o intuito da prática é exatamente esse, é conter esse espírito de agressividade, né? Então é uma arte marcial então, que inclusive é muito indicada para as crianças, porque além de desenvolver toda a parte de coordenação motora, de respeito, disciplina, ela faz esse bem que, fazendo com que ele entenda o treinamento, faz com que ele se torne menos agressivo, que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam, né? Que por se tratar de uma luta, as pessoas acham que o filho vai se tornar briguento, vai ficar violento, né? E é exatamente o contrário, a arte marcial propicia exatamente o inverso, né? Ela faz com que essa criança tenha uma serenidade maior, né? Dentro do seu meio. O que o Karatê-Do ajuda na formação de uma criança, por exemplo? Além da disciplina, é óbvio. Sim, ele ajuda em vários fatores, né? Em função do respeito, o respeito aos mais velhos, o respeito ao seu amigo,
desenvolve o trabalho de coletividade, o trabalho de equipe, né? Dentro do karatê, apesar de ter as disputas, o intuito maior não é ser o único, né? E sim ser um todo. Então, dentro de um grupo de treinamento, há muito auxílio, e vamos dizer que a gente estipule um treinamento onde se tem que chegar a um objetivo. Então, a ideia não é um único, né, aluno conseguir chegar a esse objetivo, e sim fazer com que o conjunto, então eles aprendem a se ajudar entre si. Tem a melhoria na parte de concentração, né, eles aprendem a direcionar o foco, né, então dentro do estudo também isso tem uma melhoria, dentro da própria educação dentro de casa, enfim, é uma arte marcial que beneficia muito essa parte da educação, principalmente para as crianças. Você recomenda a partir de que idade? A nível de coordenação, geralmente as crianças estão prontas para praticar uma atividade a partir dos 7 anos, mas o karatê específico a gente consegue. Eu tenho alunos que começaram a partir dos 3 anos, né? Então, claro, a partir dessa idade os treinamentos são muito lúdicos, há muita brincadeira, mas é possível iniciar o treinamento já com essa idade. Onde fica a sua academia, Akira? Nós temos um treinamento específico para as crianças, todas as sextas-feiras aqui no bairro da Liberdade, na Associação Iwate, aqui em Jinkai, que é na Tomás Gonzaga, 95, primeiro andar. O treinamento acontece lá sexta-feira das 7h10 às 8 da noite. Né? E aí fica o convite para todo mundo, pode fazer uma aula sem compromisso, levar o seu filho lá. Pelo menos olhar. Sim, é muito bom porque esse treinamento, como ele é específico para as crianças, elas se desenvolvem muito rápido, né? As crianças, ela tem o poder, né, de que o adulto não tem, que é essa coisa de você se dar bem com um desconhecido, né? Então, toda criança que chega lá, né, a princípio ela olha, mas aí, como ela pode fazer uma aula sem compromisso, ela acaba fazendo, se intera com as outras crianças, você acaba brincando, é bem legal, é bem bacana. Existe algum telefone que a pessoa possa entrar em contato com você? O meu telefone, o celular, o WhatsApp, né, é o 011 98462 6797. Aí, vale a pena você que cuida do bem-estar e da desenvoltura do seu filho, entrar em contato com o professor Akira Saito sobre Karatê Do para a garotada se inteirar. Qual o aluno mais velho que você tem? Qual a idade? Mais velho? Puxa vida, hein? Eu vou ter que entregar só. Mas não tem uma idade. Eu tenho alunos de 60 anos que praticam e não é uma arte marcial que foi desenvolvida para a gente praticar a vida toda, né? Então, claro que para cada fase há um treinamento diferente, né? Então, claro que uma pessoa de 60 anos não vai fazer a mesma coisa que um jovem de 20. Mas é uma arte marcial para ser praticada a vida toda. Não tem idade. Nem para término e nem para início. Né? O nosso mestre no Brasil, que já é falecido, né, que era o mestre Watanabe, ele começou a prática do karatê com 37 anos. Né? Então, já era adulto. E para muita gente isso já não dava mais. Muita gente fala que para iniciar tá velho. E na verdade ele começou com 37 e chegou até o 8º Dan Hanshi, que é a mais alta graduação dentro da arte marcial. Uma vez eu li uma frase em japonês que eu achei muito interessante, que o faixa preta é aquele faixa branca que nunca parou de treinar. E com certeza. A arte, o karatê ele trabalha muito em cima da perseverança, né? Então um dos objetivos principais é fazer com que a pessoa entenda que todo objetivo dela é possível ser alcançado, desde que ela se mantenha firme, que ela nunca desista, né? Então é correto falar que um faixa preta é um faixa preta que nunca desistiu. Uma coisa, uma preocupação dos pais é que a criança, o seu filho, ou a sua filha, o garotinho, garotinha, se machuquem. Qual o tipo de lesão mais comum para um garoto de 8, 10 anos que pratica Karatê Do? No passado, em função de o próprio karatê ele ter uma outra visão, né? Essa parte esportiva ela ainda estava pouco explorada dentro da arte marcial e essa parte de protetores ela não era tão incisiva, aconteciam mais acidentes. Atualmente o karatê moderno ele se preocupa muito com essa integridade física do praticante. Então praticamente hoje no treinamento é nulo
lesões. O que acontece às vezes é um contato, em função de ser uma prática que tem o contato físico, então um golpe que de repente choca, mas como hoje os jovens, as crianças, eles treinam todos, né, paramentados, então tem o protetor de mão, tem protetor de pé, de canela, então lesão mesmo é muito difícil de acontecer, né? Então, uma coisa interessante, o karatê, de forma geral, vai fazer parte das Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Sim. Como uma das modalidades esportivas. Sim. Você vai estar lá? Se Deus quiser, eu vou estar, mas não competindo, porque já a idade já não vai permitir, porque é uma competição de alto rendimento e a gente sabe que para o alto rendimento é necessário a parte física. Mas eu espero estar lá, se não com a comissão técnica, mas pelo menos para assistir, com certeza quero estar lá, sim. Bacana, a gente vai aguardar e depois a gente vai trazer o Akira Saito aqui para falar da passagem dele pela Olimpíada de 2020 lá em Tóquio. Mas nós convidamos o Akira Saito para falar de 3 coisas. Primeira, do Karatê Do. Segunda, da ABGJ. Não, ABGJ, exatamente, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. O que é a ABGJ, Akira? A ABGJ é uma associação que nasceu com o intuito de preservação da cultura japonesa através da gastronomia, né? Então, o que a gente viu é que o brasileiro, o povo brasileiro, ele adotou, né, a comida japonesa de forma geral como uma gastronomia muito, muito bem aceita, né? Então, o que há muitos anos atrás a gente vinha, por exemplo, sim, por exemplo, a gente vinha no bairro da Liberdade num restaurante japonês, a gente só encontrava japoneses. Hoje é espantoso. Em alguns casos a gente entra num restaurante japonês, o público todo é brasileiro, né? São poucos japoneses. Então, assim, isso é muito bom. A associação veio para auxiliar, né, os restaurantes, enfim, a gastronomia japonesa de forma geral, para que essa disseminação também não se perca a parte cultural, né, que se mantenha, né, essa parte cultural que é muito importante, né? A gastronomia japonesa, acho que em 2013, ela foi considerada o patrimônio pela Unesco. Então a gente não pode... patrimônio imaterial da humanidade. Então a gente não pode perder, né, as raízes, né, em função dessa disseminação da gastronomia japonesa. Então a associação ela veio para auxiliar, para contribuir, né, para essas redes, né, de restaurantes, que em São Paulo principalmente é muito grande, né, a rede de restaurantes que oferecem esse tipo de comida. Então a associação ela tem cursos, né, que vão desde da prática da culinária mesmo, né, com sushi, sashimi, que virão chefes do Japão para dar curso para o público brasileiro, né, para os restaurantes, até a parte de qualificação dos produtos que se usam dentro do restaurante, né, porque é muito importante, até para o público, né, entrar no restaurante e saber que, principalmente porque a gente lida com uma matéria-prima, o peixe cru. Então, eu acho muito importante o público saber que naquele restaurante existe uma qualificação de que tem uma procedência daquele peixe, né? A gente está comendo um peixe cru, então eu acho que isso é muito importante. Então a associação ela vai trabalhar no sentido de poder oferecer, né, esse tipo de coisa para o público, para os restaurantes de forma geral. Seria um selo de segurança? Exatamente, né? Estamos trabalhando para que tenha esse selo de certificação para que possa garantir, né, uma qualidade, né, para tanto para o material, né, o prato, mas também para a qualidade do serviço de forma geral, do atendimento, né, do ambiente. Eu acho que isso é muito importante, né, para a manutenção da cultura. Eventualmente, quem queira montar um restaurante japonês de culinária oriental,
ou que já tenha um restaurante, que queira entrar em contato com a BGJ, como é que faria? Nós estamos na Avenida Paulista, 807, né? E tem o site, a gente tem página no Facebook, né? Então é só entrar lá, né, no Facebook e acessar lá a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, né? O nosso presidente, o Flávio Nakaoka, né? Ele é uma pessoa que trabalha muito, né? É uma pessoa que gosta muito dessa parte da cultura, né? Então na verdade ele encabeçou, né? Esse plano de ação, essa parte de manutenção da cultura através da gastronomia, né? E foi exatamente essa linha de pensamento que fez com que várias pessoas, né, aderissem a essa ideia, né, e abraçasse esse trabalho também, né? Então eu acho muito importante, né, que as pessoas conheçam o trabalho, né? Fica o convite, entrar lá na página do Facebook para conhecer um pouco do trabalho, né? E procurar essas informações, porque eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Na verdade. Existe, isso é normal em qualquer país, a gastronomia local. Aqui no Brasil, por exemplo, na Bahia, você come uma muqueca baiana, que é uma delícia. Em compensação, no Rio Grande do Sul tem um churrasco especialíssimo. Sim. Existem gastronomias regionais no Japão, porque eu sei, por exemplo, que a culinária okinawana é uma delícia, certo? E existem algumas províncias que se especializaram em algum tipo de prato, algum tipo de confecção, Sim. de prato com temperos específicos. É o caso de Wakayama, por exemplo, que tem um okonomiyaki, que é uma delícia. Como é que a BGJ vê isso? Eu acho que isso é importante. No Brasil, apesar de no Japão a gente ter muito dessa da gastronomia Comida regional, eu não vejo no Brasil tanto, principalmente dentro dos restaurantes, a gente não vê tanto essa regionalidade. Vamos citar o ramen. No Japão é um prato que sempre que eu vou pro Japão eu gosto de experimentar, porque não tem como a gente comer um ramen até na mesma cidade, em ramen, na mesma rua, come-se num lugar é um sabor, come-se no outro lugar tem um sabor totalmente diferente. Cada um tem a sua própria receita, né? Então são pratos que no Japão todo cada um vai ter a sua particularidade, sua característica local. Dentro do restaurante no Brasil, eu não vejo tanta ênfase nessa regionalidade. Eu acho que isso está mais dentro dos Kenjinkais, o fato do Festival do Japão que aconteceu nesse final de semana é uma boa oportunidade de poder saborear as comidas regionais, porque lá sim, né, cada Kenjinkai faz um prato que geralmente é característico de cada região. No caso, o okonomiyaki de Wakayama vamos dizer assim, diferente no meu gosto outros. É top. Ele é bem diferente dos outros que servem também, né? Se eu não me engano, a província de Osaka, de Naniwakai, nesse Festival do Japão, ofereceu o okonomiyaki no hashi, que é enrolado, sim. Né, no hashi. Então, o Festival do Japão, sim, eu acho que tem muita característica regional. Dentro do restaurante, eu vejo que isso é menos comum, né? Apesar de ter também, cada restaurante ter um cardápio específico, mas ele não é tão voltado para a regionalidade, eu acredito. Você cozinha também? Você gosta de mexer na cozinha? Gosto. Não sou especialista, mas eu sou um apreciador da... Qual a tua especialidade de preparar a cozinha? De eu preparar? Eu faço, não querendo me gabar, mas eu faço um bom okonomiyaki, faço um bom gyoza. Então quando fizer, lembra de mim. Tá, eu me viro bem também. Realmente é muito gostoso. Bom, nós trouxemos aqui o Akira para a gente falar de 3 assuntos. O primeiro foi de Karatê-Do, que ele é campeão mundial de Karatê-Do. Segundo, da BGJ, que é a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, que é muito interessante o conceito da BGJ. E terceiro, é para falar de uma festa, de um evento japonês, que é muito comemorado aqui no Brasil, que é o Tosa Matsuri. Tosa Matsuri, que é da província de Kochi. E eles fazem uma festa todo ano ali naquele centro de exposições da Água Branca,
inclusive eu já tive a oportunidade de participar, fui lá pro palco brincar com o povo, etc. Quando é que vai acontecer o Tosa Matsuri desse ano 2017? Esse ano acontece no dia 26 e 27 de agosto, né? É um sábado e um domingo, né? É realmente uma grande festa. Já as pessoas ao entorno, ou muita gente que vem de fora, já conhece o evento, então já reserva essas datas na sua agenda. E esse ano, o ano passado, por fatalidade, foi um final de semana de chuva, né? Isso fez com que uma boa parte do público, né, sofresse um pouco, porque como é um parque, nós estamos, né, sujeitos às intempéries. Sim, mas mesmo assim teve um bom público. Nós temos as tendas, né, que fica de frente para o palco, então o público teve que se espremer um pouco ali dentro das tendas, mas eu vi que foi as atrações, nós tivemos praticamente todas as atrações no palco, o público que estava lá, todo mundo ficou muito contente, brincou bastante, fez uma grande festa, e esse ano promete que não vai ter a chuva, né? De acordo com a meteorologia, não vai ter a chuva, então eu acredito que vai ser uma grande festa, né? Para quem não conhece, é um evento bacana, porque conta, claro, com todas as atrações, com a parte cultural japonesa, mas é dentro de um parque muito bonito, né? Então isso faz com que o evento tenha essa diferença, né? De poder ter o contato com a parte cultural, mas também com os animais, porque quem não conhece ali o parque, vários animais ficam soltos, né? Então você tem muitas crianças adoram estar lá, poder brincar com galinha, com pato que fica solto dentro do parque, então tem cavalo, então é um evento bacana. E para a família? Para a família toda, tem lá a parte da gastronomia, vai ter muita comida boa das províncias, as atrações também E a entrada é gratuita? A entrada é totalmente gratuita, né? É um evento para passar o dia, né? Porque além das atrações, o palco tem atração das 9 da manhã até as 6 da tarde, né? Direto ali, vai ter sorteio de brinde, né? Então é um evento para passar realmente o dia todo, com a família toda. E eu fiquei feliz de saber que o apresentador oficial da Tosa Matsuri 2017 é o Marcos Aguena, o Japa do Pânico, que é amigo nosso. Com certeza. Isso vai fazer com que o evento se torne ainda maior. Sem dúvida. Vai ser... Quem não conhece o Marcos Aguena, ele é uma pessoa, né, um super apresentador, é engraçado, carismático. Então eu acredito que além de as atrações, os shows, ainda uma atração a mais é o próprio apresentador, né? Exato. Eu gostaria que uma vez mais, Akira, você convidasse os nossos espectadores para o Tosa Matsuri. Todo mundo está convidado, acontece no dia 26, 27 de agosto, né, mês que vem, no Parque da Água Branca. Então, reserve o dia, chegue cedo, né, começa às 9 horas da manhã, vai ter taiko, vai ter dança, vai ter show, então já se preparar para passar o dia, vai ser um dia bem, bem bacana. Existe algum site? Tem também a página no Facebook. É, né? Só entrar no Tosa só entrar lá, digita lá Tosa Matsuri, né, já tem lá todas as informações, tem, além das atrações, tem também os bazaristas, as pessoas que vão estar lá vendendo seus produtos, vai ter quem está lá com a comida, então isso tudo tem lá no Facebook, então a pessoa que de repente nunca foi, quer saber mais ou menos o que acontece, então é só entrar lá na página do Facebook. Akira, eu só te dou os parabéns 3 vezes. Primeiro, por ser campeão de Karatê-Do, segundo, por ser um dos diretores executivos da Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, e terceiro, por ser um dos organizadores de toda a parte artístico-cultural do Tosa Matsuri. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios e volte sempre. E eu quero trazê-lo aqui para a gente discorrer mais aprofundadamente sobre o Karatê-Do, que isso me interessa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom mesmo. É sempre bom poder estar podendo contribuir de alguma forma. Muito obrigado.
日本料理店レストラン花お任せはいかがでしょうか。ここでおすすめします。マスの塩焼き、生姜焼き、とんかつ、刺身と寿司のコンビネーション、もちろん他にもあります。日本料理店レストラン花モジダスクルーズの街に日本を持ってきました。カードももちろん OK です。Mogi Contab, o complexo de contabilidade que zela pela saúde e bem-estar financeiro de sua empresa, indústria, comércio e produtores rurais. Mogi Contab, tradição absoluta em buscar soluções para seus negócios. Oasis Restaurante, diariamente 20 pratos quentes e 15 variedades de saladas. Às quartas, feijoada com costela assada. Imperdível. Arroz integral todos os dias. Quinzenalmente, pratos especiais, rabada e dobradinha. Missushiro, cortesia da casa. Culinária oriental, variada diariamente. Em 2 endereços. Programa Cláudio Hora Entrevista, diretamente dos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E hoje a nossa convidada de hoje é muito especial, com um tema que vai te interessar. Quais as atividades que a Japan House oferece para o povo de forma geral? É mostrar Japão contemporâneo, mostrar a possibilidade de juntos fazer alguma coisa. Por exemplo, tivemos agora a mostra de arte de bambu. Inclusive, o bambu é uma coisa que vem desde o primórdio do Japão. Nós temos muito bambu no Brasil. Eu não digo mal utilizado, mas poderia... Subutilizado. Talvez seja isso mesmo, porque existe oportunidade imensa de uso de bambu no Japão e estamos tentando ver o que podemos fazer junto. Esse é o que podemos fazer junto já iniciou com a demanda de muitas empresas brasileiras. Eu conversando, agora coisa de um mês atrás, que foi a última entrevista que eu vou ter gravado, registrado, com o cônsul-geral do Japão, o senhor Takahiro Nakamai, que é realmente uma graça e sempre nos atendeu muito bem. E ele fala muito que os Nikkeis, ou os descendentes de japoneses aqui no Brasil, mantêm muito a tradição, que é uma coisa que a juventude lá no Japão ele não vê. E ele ficou realmente extremamente empolgado em observar essa preservação da tradição aqui no Brasil. Eu tenho certeza que existe mesmo. Eu, Ângela,
esteve bastante tempo, não que seja afastado propositadamente, é que meu trabalho sempre foi dedicado como executiva de grandes empresas brasileiras e teve realmente muito tempo bastante longe da comunidade japonesa. E, como o senhor disse, cônsul Takahiro Nakamae, ele teve um trabalho bastante importante para comigo mesmo, de melhor entender a comunidade japonesa. E realmente existe sim principalmente não tanto os jovens, mas as pessoas da meia-idade que ainda conservam muito coisa que hoje em dia não existe mais no Japão, né? Mas eu acho que isso é muito bonito e nós da Japan House vamos respeitar muito isso, que é uma tradição que nossos antepassados trouxeram para cá. Eu acho que tem que respeitar muito isso e acrescentar as novidades, acrescentar o contemporâneo japonês, porque o que é verdadeiro Japão veio com imigrantes para cá, né? Exato. Então isso nós vamos ter que respeitar muito e mostrar outro novo Japão, o que está acontecendo. Só para a senhora poder ter uma ideia, depois de 19 anos pós-guerra mundial, que o Japão ficou em Tóquio, Osaka, grande cidade, ficou um campo incendiado. Arrasado. 19 anos depois, o Japão lançou o Shinkansen. E o Shinkansen o trem-bala. Até o dia de hoje nunca teve acidente. É uma coisa assim que ninguém sabe dizer como, de que forma chegou o Japão de hoje, através de tantos acidentes naturais. Eles são povos muito perseverantes, muito determinados e superando as dificuldades, chegando no que chegou hoje. Então, através desse superação que eles têm mostrado, tem muita coisa que nós não sabemos. Então, a nossa missão é mostrar isto, porque desse Japão, que em curto espaço de tempo chegou no patamar que está hoje, e mostrar qual é o valor que eles têm, o que realmente tem construído. Então, essa é a nossa missão. Além da educação, que os japoneses preservam por demais, são extremamente preocupados com a educação, que seria a formação da criançada, que vão ser o novo porvir, o futuro do país, etc. Quais as outras ações que o governo japonês faz além da educação? Quais as outras preocupações? É preocupação de se comunicar melhor com outros países. Eu acredito que isso eu enxergo bem próprio o ministro Abe, essa vontade de estar bem e mostrar o país paz que é o Japão. Eu acredito que a preocupação de estar bem mesmo com outros países. Eu acho que essa procura é bastante interessante. Portanto, nós da Japan House, não somente no Brasil, mas em outros países também, tentar mostrar o Japão através, não somente mostrar o Japão, mostrar o nosso país também, através de coisas que você pode tocar, enxergar, e através das pessoas que sabem dizer o que realmente é Japão, através de uma conferência, seminário, né, e palestras, e a história, que é muito importante. Se não existe história, não tem a presente, né? E a presente vai se tornar o futuro daqui a pouco, mas a coisa e pessoa e a história, eu acho que é a grande importância para poder divulgar bem, não só o Japão para o Brasil, mas do Brasil para o Japão também. Qual a sua visão quando foi inaugurada a Japan House, com a presença do prefeito Dória, do governador Alckmin e do presidente Temer? Quer dizer, as três pessoas mais importantes do município, estado e país, lá ao seu lado na inauguração. Qual a visão sua disso? Eu acho que acreditar que o Japão tem importância nesse país e poder se cada vez mais estreitar o relacionamento, eu tenho certeza absoluta em dizer que os japoneses, os nossos antepassados, que foram meus avós, meus pais, e todos que vieram como imigrante antes da Segunda Guerra e pós,
trouxe para esse país, de alguma forma, a contribuição bastante importante. Eu, mais recentemente, não é tão recente, mas recentemente teve a participação do Cerrado, né, do setor de agricultura japonesa, e por que não buscar mais ainda, não digo apoio, mas colaboração, de juntos fazermos algo que possa, desse país, junto com a tecnologia, e saber fazer um bom uso do espaço, trazer uma coisa bastante inovadora para o mundo. Então, eu acredito que Japan House é essa missão. Eu tenho certeza que o governo federal, municipal e estadual entendeu esse recado. E eu fiquei muito feliz. No primeiro mês, depois que abriu a Japan House, qual foi a frequência de pessoas? Quantas pessoas estiveram lá já? Na verdade, nós estávamos aguardando uma frequência de 500 a 600 pessoas por dia. O primeiro dia passou acima de 2.000 pessoas. Então, quadruplicou. Quadruplicou, e primeira semana passou de 7.000, quase 8.000 pessoas. E no final de 30 dias, 100.000 pessoas. Então é uma alegria. Eu sempre digo, é um caos de alegria e felicidade. Um caos de alegria é bom. Mas temos que ficar bastante atenta e não deixar que o negócio consiga passar por uma coisa passageira. Então, sempre tentar criar uma grande onda, porque tudo é uma onda, né? Então, quando a onda sobe muito, ela quebra. Então, estamos na fase de construir muitas pequenas ondas para suportar as ondas que vão quebrando. Então, nossa responsabilidade é muito grande e vamos ter que trabalhar muito firmemente e mostrar o Japão contemporâneo e respeitando a cultura que existe aqui no Brasil, não somente para a comunidade japonesa já tem essa cultura bastante enraizada. A nossa missão é mostrar para a comunidade brasileira como um todo. Falando nisso, dessas 100.000 pessoas que estiveram no primeiro mês na Japan House, qual a percentagem mais ou menos, Ângela, de japoneses ou descendentes de japoneses e pessoas totalmente fora da linhagem japonesa, diria assim? E eu arrisco, sem medo, em dizer 70% brasileiros 70%. E 30% descendentes dos Nikkeis. Bom, você quando vai num restaurante japonês, você vê um monte de brasileiro comendo sashimi com hashi. Sim, com certeza, mas é uma surpresa agradável. Nesse momento, ter alcançado o objetivo que o governo japonês nos deu como uma missão, e pretendo continuar firme nesse setor. Logicamente, se hoje existe essa equação de 70 por 30, porque aqui é Brasil, e a comunidade japonesa não tem 30% da população total do Exato. Brasil. Então, daí tem essa resposta. Esse número grande de brasileiros, porque eu sinto que nessa primeira etapa nós alcançamos a missão de trazer os brasileiros que entendem, que curtem e que gostem do Japão. Quais os dias que funciona a Japan House, que está aberta ao público? Está aberto ao público de terça a domingo. Segunda-feira fecha manutenção interna. De que horário? Durante a semana de terça a sábado, às 10 da manhã, às 10 da noite, e a domingo, das 10 às 18. Quais os atrativos que tem? Eu sei que tem biblioteca, tem exposições, tem museu. O que mais tem lá dentro? Novidades. Novidades de diversos pontos interessantes, como uma arte de bambu, mas daqui a pouco existe arte feita com fibra de banana, mas tudo muito linkado com business. Então, acho que isso é uma grande atração. E dentro do Japan House também tem um setor de uma loja independente, isso não é de Japan House, é de Furoshiki, que é um sucesso total,
Temos uma cafeteria que, na verdade, é uma coisa muito mais de iguarias japonesas, que existe Opa. dentro. E também tem uma outra loja que chama Mado, que traz muitas coisas de produtos alimentícios japoneses, origem japonesa. E a culinária de lá, quem é que responde? É Jun Sakamoto. Uma figuraça da culinária oriental. É Jun Sakamoto, que passou por um crivo de teste dos pessoal do Japão muito entendido na culinária, o sabor, o tempero dele, e ele foi aprovado. Estamos lá com ele. E os brasileiros, eles vão muito lá para experimentar, para pelo menos degustar as... Muito, a ponto de fazer fila para entrar no restaurante. Muito bacana. Quais foram os órgãos que trabalharam juntos no início, no nascedouro da Japan House? Teve o governo japonês, através do consulado, quem mais? Mas basicamente governo do Ministério do Exterior. Somente eles, Ministério do Exterior, que é ligado ao consulado, que é representado pelo Consulado Geral de São Paulo. E as empresas, falando de business? Empresas, não, porque a fazer a casa foi muito mais focado no fazer a casa que nasceu e vai completar agora 2 meses. Logicamente, a construtora contratada foi a construtora toda, e o arquiteto, o Kengo Kuma, e a pessoa que faz toda a parte de aprovação da curadoria feita por nós, pelo Marcelo Dantas, e o Ken Ehara. E agora sim começa a ter empresas que vão, de pouco a pouco, participar, né? Inclusive tivemos uma grande participação como apoiador, foi o Bradesco, que é o Banco Brasileiro. Falando do Bradesco, eu mando um abraço para o Olavo Kimura, amigo nosso. Olha só. E também teve participação do Tokyo Mitsubishi Bank, a Mitsubishi Elétrica, enfim, muitas empresas como apoiadores. E de business está começando agora, porque tinha que a casa ficar pronta, né, para começar a falar de business. Quando foi feito a Japan House, quando foi instituído o Japan House, vai ter alguma relação da Japan House com o Bunkyo São Paulo, com o pavilhão japonês no Ibirapuera? Vai ter alguma relação? Com certeza nós temos que caminhar juntos, né? E talvez vai ter muita surpresa agora que nós não podemos ainda dizer o quê, mas já estamos conversando muito sobre a questão de... Então depois você me conta que eu quero passar aos nossos espectadores. 110 anos de imigração japonesa, né? E tentar ver o que podemos fazer em conjunto. Então ainda nós não sabemos o que fazer, mas o que temos que fazer está muito claro. E temos que correr, porque o tempo está curto, é junho de 2018, né? Então, essa é uma das coisas que nós estamos pensando muito firme e fazer algo. Com relação à parte de decoração interna e de construção realmente interna, vieram profissionais do Japão, que fizeram algumas construções como uma escultura de bambu que realmente é muito bonita. A frente da Japan House foi feita por um marceneiro japonês, um artesanal, na verdade é um marceneiro artista. São pessoas coordenadas pelo arquiteto Kengo Kuma. Agora, quando você fala de bambu, são artistas de bambu que são renomados, que o Tanabe, tem o Hizume, são muitos artistas que foi escolhido pelo nosso curador, que é Marcelo Dantas, é aprovado pelo Harakenha, então o trabalho é deles. Agora, quando você fala de arquitetura, é totalmente do Kengo Kuma. Que realmente é muito bonito, e vale a pena vocês conhecerem a Japan House, que fica na Avenida Paulista, a avenida mais conhecida aqui de São Paulo. Avenida Paulista, número 52, comecinho da Avenida Paulista. Vale a pena realmente, até para você se ilustrar culturalmente,
conhecer um pouco da cultura japonesa na Japan House. Qual o relacionamento que vai acontecer entre a Japan House Londres, Japan House Los Angeles, Japan House São Paulo? Vai haver uma troca de informações? Total. Um artista plástico que apresente algumas obras aqui em São Paulo, ele vai ter o direito de expor também em Londres e Los Angeles? Provavelmente vai começar a ter também algo muito parecido. Não vão ter muita troca. E também vai ter obras expostas como itinerante, que é escolhido pelo Japão, pelo Harakenya. Isso vai passar por nós e também para os nossos colegas de Japan House de Londres e Los Angeles. Então, a sua pergunta de como será nosso relacionamento, será um relacionamento muito estreito, porque no futuro nós vamos haver muita troca também com o Japan House de diversos países, porque não Japão-Brasil com Europa, Japão-Brasil com Estados Unidos. Sim. Então, é um projeto muito, muito grande que envolve, em primeiro lugar, busca de paz e boa sustentabilidade econômica. Esse é o Japan House, que nós temos como uma grande missão daqui do Brasil para a América do Sul. Los Angeles é de Estados Unidos e América Central, e Londres, a comunidade europeia. Vão acontecer algumas apresentações artísticas também na Japan House, a exemplo do que acontece hoje no Bunkyo, São Paulo? Vai ter, mas não tanto, porque isso já é o trabalho do Bunkyo e tem a como que diz, a Bunkyo e tem o Japan Foundation também. Sim. Então a gente tem que respeitar. Eu acredito que nossa missão é mostrar o que existe, provavelmente vai ter algumas performances muito bem alinhado com todas as entidades existentes aqui, com muito respeito. Na verdade, a Japan House vai ser um outro polo para receber autoridades, a exemplo do príncipe Akishino, quando esteve aqui no Brasil, esteve no Bunkyo. Não, mas acho que isso vai continuar. Provavelmente vai nos visitar, mas eu acredito que a estrutura tradicional que vem há muito tempo nós vamos ter que respeitar, e assim também o governo japonês irá respeitar. E, na verdade, o que nós como eu venho falando desde o início, é mostrar o Japão contemporâneo, porque Japão tradicional, o que se fala de coisa tradicional japonesa, isso já tem feito aqui, né? Por exemplo, em caso de Ikebana, eu não tenho condições de ficar falando de Ikebana, né? E fazendo workshop. Exatamente. Claro. Então, isso já existe escolas há muito tempo, então nós fazemos como trouxemos Makoto Azuma, que ele não é Ikebana, mas é uma coisa muito mais contemporânea, né? Então isso nós vamos estar trabalhando muito em cima da contemporaneidade. Eu não sei, mas vocês já tiveram algum feedback do imperador japonês ou da família imperial a respeito da Japan House? Não, eu nunca tive. Eu acredito que o ministro Abe, o Asotaro, o ministro Kishida do Gaimusho, eu acredito que tenha, mas eu não. Eu acredito que talvez eles conheçam, né? Mas eu não tenho nenhum relacionamento, não. Quem sabe um dia. Quais são as outras cidades, ou algumas outras cidades eleitas pelo governo japonês para montarem também uma Japan House? Eu não tenho acesso a isso. Eles não divulgaram. O que eu tenho certeza é nós aqui no Brasil, Los Angeles e Londres. Com certeza vão ter, mas talvez vai deixar passar um pouco mais, até porque tem desses 3 Japan House muito firme, daí começa a expandir para outros países. E no nosso caso, aqui no Brasil, está servindo de benchmark para outros países, para o próprio Los Angeles e também para Los Angeles e para Londres, é uma coisa bastante de responsabilidade. Então, tudo que se faz aqui está sendo benchmark para esses outros 2 países, né? Então, daí a responsabilidade. Não temos tempo nenhuma de vacilar. É verdade. E com relação aos eventos agora, previamente agendados já,
para agora até o final do ano? O que vocês têm para a gente passar para os nossos espectadores? Nós temos muita coisa que nós vamos concretizar agora em Tóquio. O Marcelo Dantas está indo para o Japão, eu vou encontrar com ele também. Vai ter uma mostra bastante interessante do Kengo Kuma, que ele não é artista somente de arquitetura, ele faz também artes bastante interessantes, como o Tsumiki, enfim. E vai ter um trabalho bastante interessante de papéis do Japão, que está aqui. Esse é itinerante, é escolhido pelo Ken Hara, e no primeiro local a mostrar esse trabalho aí no Brasil, depois vai para Los Angeles e em Londres também. Fora isso, nós vamos ter mais algumas coisas que já está bastante sendo discutido e com certeza nós vamos receber a aprovação agora do Japão, que nós podemos, na minha volta, possamos, quem sabe, poder divulgar. Já temos... Volte aqui para a gente conversar. Já temos calendário até meados de 2018, mas tem que primeiro acertar todos os detalhes. Com relação ao Festival do Japão, que vai acontecer agora dia 7, 8 e 9 de julho, lá no Centro São Paulo... Expo Center. A Japan House vai ter um stand lá também? Não vamos ter stand, nós vamos trabalhar de outra forma, trabalhar mais dando suporte, porque não adianta ter só um stand e ficarmos falando de Japan House, então nós vamos apoiar de uma outra forma, que o nosso departamento de marketing está trabalhando muito alinhado com a direção do Japan Festival, e até para começar a fazer alguns experimentos para poder fortalecer mais esse experimento de uma coisa positiva. Muito interessante. Realmente vale a pena vocês conhecerem a Japan House. Eu estive lá na coletiva de imprensa, depois fui como visitante só para dar uma olhada geral. Mas é muito gostoso você fazer uma imersão plena na cultura japonesa. Você é brasileira? Sou. Com muito orgulho. Sou brasileira e como brasileira, filha de japonês, eu quero fazer com que essa ponte seja cada vez mais fortalecida e fazer com que os descendentes meus, né, que no meu caso, meus filhos e meus netos, tenham orgulho também das origens e fazer com que os brasileiros que gostam de Japão, que gostam de cultura japonesa, passem a gostar mais. Mas aí a única forma é mostrar realmente o que é o Japão de hoje. Ângela Hirata, foi um prazer tê-la em meu programa, para a gente falar um bocadinho de Japan House. E uma coisa que eu vou te cobrar, assim que você voltar do Nihon, eu quero que você volte aqui para conversar e trazer as novidades para a gente levar a todos os nossos espectadores. Tá certo. Quem sabe eu trago o Marcelo Dantas, que ele é o curador. Ele não é japonês, ele é brasileiro, mas ele é uma pessoa que tem olhos de lis para enxergar o que nós brasileiros estamos desejando do Japão. Então talvez eu venha com ele. Ótimo. As portas estão plenamente abertas para vocês virem e vai nos dar muito prazer. Muito obrigada. Muito obrigado pela vinda. E aguardo vocês no Japan House.